pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Este é o canal Turbilhão Russo. Desde já eu peço que vocês deem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal e se forem assistir ao vídeo, quando clicarem, fiquem um pouquinho de tempo no vídeo para que o YouTube entenda que o vídeo que o canal é relevante e eu também, né? Mas assim, neste momento o YouTube precisa entender, precisa ter retenção, tá, gente? Retenção, não pode. Se a pessoa ficar só 2 segundos, aí o YouTube entende que o vídeo é muito ruim. Então eu peço a vocês, mesmo que os que estão caindo aqui, né, que a gente chama de paraquedas, que não conhecem muito a proposta do canal, que por acaso clicarem no vídeo, para ficar ali um pouquinho, tá? Para que o YouTube entenda que o vídeo não necessariamente é ruim. Às vezes a pessoa não é o assunto que a pessoa achava que seria, enfim. Isso tudo para que a gente chegue num ponto em que organicamente estes vídeos, né, do meu canal vão chegar de fato às pessoas que se interessam por um nicho tão específico como este que tratamos aqui, né, analisar a obra e vida de Dostoiévski, né, uma coisa muito nichada, muito específica. Então, para que organicamente o canal cresça, encontrando essas pessoas, é preciso, primeiramente, que tenha um pouco, os vídeos tenham retenção, né? Fora alcance de visualização também, que, enfim, tudo é uma luta quando estamos num canal muito pequeno, pequeníssimo, microscópico, né? Mas tá tudo bem. Fora todos os problemas técnicos também, né? Então hoje eu estou bastante desanimada, não vou mentir para vocês, porque uma coisa que é muito importante num canal é o som. A questão da, do cenário, tudo isso fica em segundo plano. O mais importante é o som. E eu vi que um inscrito do canal que acompanha os meus vídeos comentou que o último vídeo estava com um som baixíssimo. Justamente o vídeo que eu gravei com o microfone que eu comprei, achando que eu estava arrasando e que o som estaria ótimo. Eu não assisti o vídeo depois no canal imediatamente, só fui ver hoje e então com o comentário dele fui ao vídeo e enfim, o microfone não deu certo. Não é a primeira vez que eu tento gravar com o microfone e não dá certo. Hoje estou gravando num ambiente bem fechado, controlado, para ver se melhora um pouco, né? Porque cada hora eu gravo num local diferente. Enfim, mas tudo bem. Vamos seguir aqui com o nosso trabalho e tentando melhorar esse som aí a cada vídeo, né? Eu gostaria de ter canais iguais ao que eu vejo aí. Tem um cenário maravilhoso, microfones perfeitos, né? Gravados sem ser no celular, enfim. Mas não é o meu caso. Aqui eu gravo com um celular e um microfonezinho que eu comprei que não deu certo. Mas a gente segue, tá bom? Bom, então hoje a gente vai dar sequência aos vídeos sobre os demônios. Lembrando que na playlist já temos aí 7 vídeos com a primeira parte, falando sobre questões políticas, contexto social, ideológico, do momento em que foi escrita a obra, falando do crime real também, tá, gente? Em que inspirou e que foi o start para Dostoiévski desenvolver aí a sua obra-prima, Os Demônios. Falamos também sobre a origem dos personagens e essa primeira parte já está lá na playlist. Agora estamos num segundo momento tratando da arquitetura simbólica desta obra e para isso estamos usando o teórico biógrafo Joseph Frank. Também já fizemos no canal vídeo com o Nikolai Tirkov. Estou dizendo isso porque talvez ainda usemos ele para
mais vídeos falando especificamente da obra Os Demônios, tá bom, gente? Mas agora vamos fechar esses 4 vídeos. Já temos 2, hoje é o terceiro e mais um, fechando aí a contribuição do Joseph Frank, analisando a obra Os Demônios. E no momento, então, tratando aí da arquitetura simbólica, né, desta obra magnífica, né? Então, hoje trataremos da segunda parte de Os Demônios, né, em que temos uma mudança aí de ritmo, né? A ação vai se concentrar numa série de visitas que o Stavrogin vai fazer, né? Ele vai até o Krylov, depois ao Chatov e depois até os Lebiadkin, né? Personagens todos aí muito importantes que nós vamos desenvolver aqui um pouco mais. E essas visitas, elas vão ter, gente, uma função dupla, segundo o Joseph Frank, né? Por um lado, elas iluminam, né, o significado histórico e simbólico do Stavrogin, né? Mas por outro, elas mostram a tragédia dele, qual seja, né, o anseio por uma absolvição que ele nunca vai alcançar, por mais que tente a humildade, tente se tornar humilde, né? Então a ideia que vai organizar tudo isso é a seguinte, né? Cada uma das duas primeiras figuras, Kirillov e o Chatov, elas vão representar um aspecto do próprio Stavrogin. E eu falei por alto sobre isso que o teórico Berdyaev já falava isso, né? Que todas as personagens transitam ali e o centro é o Stavrogin e todas são aspectos dela, né? Um aspecto que ele descartou em algum momento, né? Só que esse aspecto não desapareceu e acaba se transformando numa espécie de demônio ideológico, né? E esse aspecto, né, do Stavrogin que vai aparecer em outro personagem, né? E agora esse demônio, ele obseda permanentemente aí os discípulos espirituais de Stavrogin, ou seja, as ideias que o Stavrogin largou pelo meio do caminho, elas foram parar na cabeça de outras pessoas, de outras personagens. E lá elas viraram obsessão e viraram o próprio destino dessas personagens. Olha que coisa complexa, que também depois vamos estudar bastante o Bakhtin falando sobre a questão polifônica, enfim. Mas vamos lá, não vamos perder aqui o nosso fio da meada com essa questão, né? Então vamos começar pelo Kirillov, personagem importantíssimo, né? No caso de Kirillov, o demônio é a tentação da autodivinização, a ideia de que o homem pode se tornar Deus. E isso, para Dostoiévski, é a decorrência lógica de um humanismo ateu, bem específico, tá, gente? O humanismo do filósofo alemão Feuerbach, né? Dostoiévski teve uma longa história com essa questão do Feuerbach, né? Então, Feuerbach tinha escrito em A Essência do Cristianismo uma frase que ficou ali muito famosa, né? Ele dizia que o ponto de virada da história seria o momento em que o homem finalmente reconhecesse uma coisa, que a consciência de Deus nada mais é do que a consciência que o homem tem de si mesmo enquanto espécie, né? Feuerbach vai resumir isso numa fórmula em latim: Homo homini Deus est. Eu não sei falar direito, tá, gente? É coisa, mas vamos lá. Que quer dizer
mais ou menos, né? O homem é Deus para o homem. Bom, esse para ele seria o grande princípio prático, o eixo ali em torno do qual giraria a história do nosso mundo, ok? Então, o Dostoiévski, ele de fato, ele pegou muito nessa questão do Feuerbach, né? E teve diversos debates calorosos aí através dos artigos, né? Contra aí os seus contemporâneos ateístas e adoradores do Feuerbach, né? E tem um eco transparente, então, dessas palavras aí do Feuerbach dentro do nosso romance, da nossa narrativa, né? Numa cena com o narrador, ali na primeira parte, o Kirillov, ele diz que a história ela vai se dividir em duas metades, E tudo é meio engraçado quando a gente vai lendo, tá, gente? É muito interessante, né? A primeira metade vai do gorila até a destruição de Deus. E aí o narrador interrompe com a própria ironia, né? Perguntando ali para o Kirillov, né? Destruição de Deus para chegar aonde? De volta ao gorila? O humor dostoiévskiano, a sátira é impressionantemente maravilhosa, né? Mas o Kirillov, ele segue firme no seu pensamento. A segunda metade vai da destruição de Deus até a transformação física da terra e do homem. Por quê? Para o Kirillov, o homem vai se tornar Deus e vai mudar fisicamente. E isso não seria uma metáfora, ele acredita nisso ao pé da letra. Bom, gente, o Kirillov, ele é uma das criações mais notáveis aí do Dostoiévski, né, segundo o Joseph Frank, e como aconteceu com o nosso glorioso Raskolnikov, ele mostra aí o quanto Dostoiévski compreendia ali por dentro a paixão moral que movia boa parte ali da intelectualidade radical, como acabamos de comentar, né? Então, a política ali concreta desses radicais, Dostoiévski, de fato, ele abominava mesmo, né? Só que a paixão deles, ele entendia como poucos, a paixão que eles tinham, né? Então, o Kirillov, ele é uma espécie de santo secular. É um personagem realmente interessantíssimo, sabe, gente? Muito assim, você tem que ler muita. Os Demônios não é uma obra para ser lida uma vez, né? Obviamente, para quem quer de fato entender a magnitude desta obra, né? Mas então Kirillov é essa espécie de santo secular. E essa expressão, ela precisa de uma frase porque é a chave dele, né? Kirillov, ele tem a entrega, a pureza e a sede de sacrifício de um santo de fato. Só que sem Deus. Tudo isso posto a serviço de uma ideia, e não da fé, né? Um homem que é devorado por uma necessidade de sacrificar, né? E de se auto-sacrificar. Por isso ele decide ali tirar a própria vida e fazer isso pela glória suprema da humanidade, porque ele quer de fato libertar a humanidade da dor e do medo da morte. Ou seja, gente, é bem complexo, né? Um personagem assim. Só que quando você vai lendo isso na narrativa e na ação, você vai entrando ali no jogo e a coisa vai te envolvendo, né? Mas é muito importante que a gente leia mais de uma vez, assim. Kirillov é um personagem ali, de fato, que os diálogos ali que ele tem, é importante que a gente leia mais de uma vez, né? Bom, aqui a coisa vai ficando então sinistra,
porque essa entrega se cruza ali com a trama, né? Porque o Kirillov, ele acaba concordando em se matar no momento em que mais ajudasse a causa, né? E o Piotr Verkhovenski, né, o nosso assassino, né, ele pretende explorar exatamente isso. Então, essa resolução insana, mas corajosa aí do Kirillov, ela vai ser usada pelo Piotr para, de fato, encobrir um assassinato, que é o assassinato de Chatov, né? Então, o santo secular viraria aí instrumento de um crime, né? E a lógica do Kirillov é a seguinte: ele acredita que Deus nada mais é do que a imagem projetada da dor humana e do medo humano, né? Deus seria só o medo da morte, transformado em figura. Então, se ele se matar de propósito, por vontade pura, sem medo nenhum, ele estaria ali expressando a mais alta capacidade de obstinação ali da humanidade, né? Ele estaria, no caso, libertando a humanidade desse Deus que é só medo, né? O Deus que é só medo. E o Kirillov, ele está de fato convencido de que esse suicídio, né, ele vai inaugurar a era do homem-deus, aquela justamente prevista pelo Feuerbach. Deixa eu tomar um guaranazinho aqui. Então, a morte dele seria um martírio pela humanidade. Só que um martírio, no caso, invertido, porque o martírio de Cristo atesta a realidade de Deus e de um mundo acima deste, né? Já o martírio de Kirillov, ele faria exatamente o contrário. Ele marcaria a eliminação definitiva de Deus na própria consciência humana. Olhem que interessantíssimo esta personagem, né, gente? Bom, então aqui Dostoiévski, ele faz uma coisa ousada, né, que inclusive gerou muita confusão ali entre os leitores, né? Ele acaba dando ao Kirillov vários atributos do nosso príncipe Mishkin, gente, o nosso príncipe da pureza, né? O nosso personagem que é perfeitamente belo e que temos vídeo aqui no canal, né? Então, o Kirillov, ele tem um amor pelas crianças, né? Ele tem ele tem a afirmação quase delirante da vida e a intuição do fim dos tempos, porque ele vai fazer isso, né? Por que ele vai fazer isso? Assim como o Mishkin teve, né? Porque o simbolismo do livro vai exigir isso, este papel dele, né? O Stavrogin, ele sempre inspira nos outros, na verdade, uma imagem aí deformada da verdade, né? Uma imagem distorcida, só que uma imagem que se parece com a verdade de um jeito muito próximo, muito perturbador, né? Do mesmo jeito que a máscara do Stavrogin se parece com a beleza humana saudável sem ser ela, né? Então, o Dostoiévski, ele coloca em Kirillov a máscara das intuições do Mishkin, né? As mesmas emoções religiosas e o mesmo arrebatamento, só que separadas da fé do Cristo, tá?
E quando essas emoções religiosas ali se separam de Cristo e viram essa ideia secular, essa ideia subjetiva, o que que vai acontecer, né? Elas vão produzir monstruosidades, né? Então, a divinização do homem em Kirillov leva ele à autodestruição. Bom, e no limite a isso, a aniquilação de toda a humanidade. Porque a convicção, gente, do Kirillov é a de que o reino de Deus, ele já existe, já está aqui. As pessoas é que ainda não perceberam, tá? E isso o leva a negar o que, gente? A existência do mal. Para ele, tudo é bom, tudo. A ponto de ele não ver a diferença nenhuma entre adorar uma aranha subindo ali pela parede e adorar um ícone sagrado, né? Para ele tudo dá no mesmo, tudo é bom. Vamos aí seguindo com essa metafísica aí complexa, tá? Complexa. Por isso que eu fui dividindo ali o vídeo em vários vídeos, tá, gente? Para não ficar também muita coisa, né? Muito conteúdo ali, né? Então, o Joseph Frank, ele vai descrever isso como uma refração, uma espécie de refração. O demonismo do Stavrogin, ele se refrata em Kirillov, através de uma sensibilidade religiosa assombrosa, né? Assombrada, na verdade, né? Assombrada por quê, gente? Pela perda de Cristo. E aqui o Joseph Frank, ele vai fazer uma aproximação que vale a gente falar um pouco aqui, né? Porque vai iluminar a personagem Kirillov, né? A aproximação com o Hippolyte Terentiev, de O Idiota, né? Para quem lê O Idiota, essas relações vão ficando mais fáceis da gente compreender, né? Mas para quem não lembra aí do personagem ou que não leu O Idiota, o Hippolyte lá no Idiota, ele é um rapaz novinho, tem 18 aninhos, ele é tuberculoso, ele está condenado a morrer em poucas semanas. E ele não aceita isso. Ele fica revoltadíssimo, né? Com toda a razão, né, gente? Ele é muito jovenzinho e já está ali próximo de morrer. E ele se revolta contra a ideia de uma morte precoce e sem sentido, contra um universo aí que deixa um jovem apodrecer ali sem motivo, né? Ele não entende isso, ele fica muito revoltado. E ele chega a anunciar o próprio suicídio como um último gesto de vontade, né? Uma forma ali de dizer não à sentença que a própria natureza deu a ele, né? Então, o que assombra o Hippolyte, né, é uma pergunta religiosa que fica sem resposta, né? Se um jovem morre assim, à toa, então onde está o Cristo, né? Essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos quando a gente vê aí coisas terríveis que acontecem no nosso mundo, né? Então, onde está a promessa de vida eterna, né? Ele é um rapaz cheio de fome religiosa, mas de quem Cristo então foi arrancado pelo seu infortúnio aí de ter tão novinho uma doença fatal, né? E é exatamente esse o parentesco com o nosso Kirillov, né? Os dois têm alma e temperamento religiosos, né? Os dois são religiosos, né? E os dois são capazes aí de um arrebatamento e de intuições ali sobre a eternidade.
Só que nos dois, a fé em Cristo acabou desabando, né? Cada um com seu motivo, os dois perderam esta fé, né? E quando essa intensidade ali religiosa fica sem o Cristo, ela não se apaga, ela se vira contra a própria vida. Ela vira então uma obsessão pela morte e pela própria autodestruição. A diferença aqui, gente, nas narrativas é o tom, né? No Hipólite isso vai ser um grito ali de desespero pessoal, de um moribundo que está ali desesperado. Já no Kirillov, ele virou uma espécie de doutrina fria, até porque ele é um desdobramento da figura de Stavrogin, que já falamos no outro vídeo, que era um homem morto-vivo, né? Por isso a relação ali com o vampiro também, um homem que não sente, né? Mas a ferida é a mesma, né? E o anseio apocalíptico ali do Kirillov, aquela pressa pelo fim dos tempos, faz com que ele esqueça as consequências ali horríveis das suas próprias ali doutrinas, né? Ele fica imune a elas, né? Não enxerga o que elas podem ali produzir, né? Já o Stavrogin não, tá? O Stavrogin ele já passou por outras experiências e ele indica a mais importante delas numa única pergunta que ele solta durante uma conversa ali, né? Que ele tem com o Kirillov. Então ele pergunta ao Kirillov o que ele pergunta? Se alguém ofende e desonra, né, uma menina, isso também é bom? Esta é a pergunta que ele faz para o Kirillov. E é a pergunta que expõe ali o abismo entre essas duas personagens, que na verdade são a mesma personagem, mas são duas, né? É difícil, né? Eu sei que é difícil entender, gente, mas é por isso que a gente vai lendo os teóricos, né? Então, enquanto ele pergunta isso, o Stavrogin ele olha para o Kirillov, né, com um ar assim já carrancudo e enojado, né? E Dostoiévski faz ali questão de acrescentar um detalhe, né, que na verdade não havia um deboche naquele olhar, que não era uma piada, né? Que de fato o Stavrogin ele estava fazendo a pergunta a sério, né? O peso da menina que foi violada está ali dentro do Stavrogin, né? Está ali, mesmo que ele não confesse, né? E essa pergunta sobre a menininha, ela marca o abismo que vai separar esses dois homens, né, gente? O Kirillov, no seu arrebatamento, né, ele esqueceu o mal do mundo, né? Na sua loucura, ele acha que tudo é bom, né? O Stavrogin não, ele não consegue esquecer. E é com essa pergunta no ar que ele sai ali da casa do Kirillov e segue então para a próxima visita. Então, se o Kirillov carregava ali o demônio da autodivinização, né, o sonho de que o homem vira Deus, o próximo discípulo carrega aí que carrega um demônio é exatamente o oposto. E é a casa de Chatov que vai ser o assunto do próximo vídeo, tá bom, gente? Então, por hoje já foi bastante denso, bastante conteúdo. Então, a gente segue com o próximo vídeo em outro momento. Tchau, tchau e até a próxima.